O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, temos a grande alegria hoje de celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, né? Terminamos a Páscoa, celebramos semana passada o mistério de Pentecostes e hoje temos a grande alegria de celebrar a realidade, a verdade do nosso Deus, que é uno e trino, um só e mesmo Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse que é o grande mistério da nossa fé. Um Deus que é um Deus que é 3 pessoas. Como nós sabemos disso, né? Como nós sabemos que Deus é unitrino? Como nós sabemos que Deus é trindade, né? Pela cabeça de Santo Agostinho, ou de São Tomás de Aquino, né? Ou de Bento XVI, foram grandes homens da igreja que sistematizaram a teologia trinitária. Não. Nós sabemos que Deus é unitrino pela palavra de Deus. A nossa fé católica, queridos, não podemos nos esquecer disso, ela é fundada na palavra de Deus. Na palavra de Deus, Mas, padre, me diz a palavra de Deus aonde está escrito Santíssima Trindade. Não está. Claro que não está. O termo Santíssima Trindade, ele foi desenvolvido, claro, pela sistematização, por Agostinho, por Tomás de Aquino, por tantos outros teólogos da nossa igreja. Mas agora que Deus é unitrino, meu Deus do céu, como que nós não percebemos isso na Sagrada Escritura, Eu e o Pai de Jesus somos um. Este é o meu Filho amado. Eu e o Pai vamos enviar sobre vós o Espírito Santo. Meus queridos, a palavra de Deus é repleta desta realidade, que nós temos um Deus. E na palavra da criação já tem essa realidade. Nós temos um Deus que cria. E como que Deus cria o universo, o homem e a mulher? Ele cria através da palavra. E Deus disse: façamos o sol, façamos a lua. E Deus disse:
Criamos o homem e a mulher, e Deus disse: quem é essa palavra? O Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos agora há pouco na nossa Páscoa, né? E essa palavra que o Pai pronuncia, que é o Filho, ela gera o efeito. Qual é o efeito? Deus fala, o Pai fala, o Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo é quem cria, né? Que faz acontecer aquela palavra que foi pronunciada pelo Pai. Então, meus queridos, no Antigo Testamento, nós vemos essa graça, essa manifestação de Deus que é Pai, que se revelou a um povo, que escolheu um povo e que conduziu este povo até o caminho da salvação, que nos foi revelado por quem? Pelo Filho. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? E o Filho, que como ele mesmo diz, é um com o Pai, nos enviou semana passada o quê? O Espírito Santo, né? E hoje no Evangelho que nós acabamos de escutar, o que Jesus fala, né? Para os seus discípulos antes de subir para o céu: ide, anunciai o Evangelho e batizai todas as criaturas em nome de quem? De Deus. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o grande mistério da nossa fé, a Santíssima Trindade. E por que Deus é três? Né? Porque é um só Deus, e três precisa ser mais simples, né? É só um Deus só, seria mais fácil para a gente. Seria mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa fundamental em Deus, queridos. Deus é unitrino, porque como diz João na sua carta, Deus sobretudo é amor. Essa é a grande característica de Deus. Deus é amor. Mas para que Deus fosse amor, Ele precisava de alguém para amar. Alguém para amar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a Santíssima Trindade também, né? Porque Deus, que é amor, Ele precisa de alguém para amar. Por isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, queridos, essa relação entre as três pessoas, que é uma relação de amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Esse mistério é maravilhoso. Deus, Ele é três pessoas porque Ele se ama. E Ele, para amar, precisa se relacionar. E precisa se relacionar com alguém que seja igual a Ele. Por isso, Pai, por isso, Filho, por isso, o Espírito Santo. Essa é a grande graça que nós celebramos hoje do mistério da Santíssima Trindade, porque é a grande graça do amor. E nós podemos pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? Que Deus é unitrino. E para mim, para a minha vida? Meus irmãos, você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E entender quem é Deus, nós vamos entender quem somos nós. Quantos padres Carlinhos vocês estão vendo aqui agora? Quantos padres Carlinhos vocês estão vendo aqui agora? Meu Deus do céu. Tem mais? Se alguém fez uma cirurgia aí de catarata, né? De repente está ele bem passado, tem dois aqui. Pode ser. Né? O Alexandre também dormindo, também. Se acordar, vai ver dois, de repente. Né? Mas, assim, de repente, né? Padre Carlinhos, tá certo? Mas agora, eu só sou um? Não, meu Deus. Vocês estão vendo a minha matéria. Vocês estão vendo o meu corpo, não é? Claro. Mas eu sou só matéria? Não. O Padre Carlinhos também é alma, que me dá vida, que anima a minha existência, que me dá a inteligência, que me dá a força para caminhar, para poder fazer o melhor na nossa vida. E o Padre Carlinhos é só corpo e alma? Não. O Padre Carlinhos é espírito também. A graça de Deus que habita em mim e que me ajuda a cada dia a buscar fazer a vontade de Deus na minha vida. Meus queridos, o Padre Carlinhos que vocês estão vendo aqui, isso dá para todo mundo, tá? Estou dando referência, vocês estão me olhando, tá? Que estão vendo aqui,
esse rostinho feio, entende, né? Ele não é só um, ele é corpo, alma e espírito. 3 em 1, meus irmãos. Olha que maravilha que é a nossa vida, a nossa existência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é 1 em 3. Nós somos 1 em 3. E por que Deus é 1 em 3? Porque Ele é amor. E qual é a realização da nossa vida, da nossa história aqui nesta terra? É amar. É por isso, meus queridos, que Jesus vai dizer claramente qual é o primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, aí está o sentido da nossa vida, da nossa existência, da nossa história, porque nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Vamos nos decidir pelo amor, queridos, porque se a gente não se decide pelo amor, se a gente vive uma vida egoísta, porque para amar é preciso se relacionar com iguais como nós. O ser humano, nós somos iguais. Precisamos nos relacionar com Deus, que se fez homem e se tornou igual a cada um de nós, assumindo a nossa condição. Para amar é preciso se relacionar. Vamos nos relacionar com Deus para poder amá-lo cada vez mais na nossa vida. Vamos nos relacionar com as pessoas para poder amá-los cada vez mais na nossa vida, porque é aí, queridos, que estará a nossa realização, a nossa felicidade. Peçamos ao Senhor esse dom e essa graça para cada um de nós, nesse dia que celebramos o grande mistério da nossa fé. Por isso, queridos, o grande problema da nossa humanidade é que as pessoas cada vez menos conhecem Deus. E se as pessoas não conhecem Deus, não vão se conhecer a si mesmo. E se as pessoas não se conhecem a si mesmo, vão viver qualquer caminho. Jesus Cristo nos revela quem é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E Ele nos revela quem somos. E qual o caminho de onde viemos. Qual o caminho que nós temos que percorrer nesta terra. E qual é o nosso destino. E o nosso destino será alcançado se nós buscarmos viver a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Não é fácil amar, é difícil. Onde que o Senhor manifestou o seu amor para cada um de nós? Na cruz. Entregando a vida, derramando o seu sangue por cada um de nós. Não é fácil amar. Não é. Mas não existe outro caminho para a nossa felicidade, para a nossa realização. Não existe outro caminho para que um dia nós possamos viver eternamente, unidos plenamente no Deus unitrino no céu. Moisés, na primeira leitura, ele fez a experiência com o mistério de Deus no Monte Horebe. E aquela experiência do mistério de Deus fez com que Moisés descesse ali, porque com as tábuas da lei, e ensinar o povo a viver a sua vida segundo a vontade e o projeto de Deus. Hoje também nós viemos para o Horebe. Nós estamos no monte e nós estamos, queridos, vivendo o mistério de Deus, que daqui a pouco vai se fazer presente no meio de nós, pelo seu corpo, pelo seu sangue. E aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito. Aonde está o Filho, está o Pai e o Espírito. Aonde está o Espírito, está o Pai e o Filho. É um só Deus. A Santíssima Trindade vai vir ao nosso encontro. Que bonito isso, né? Que é a experiência desse mistério maravilhoso de Deus, que é o unitrino, que é o amor. Ilumine a nossa vida para que esta semana nós possamos viver, a sua vontade. Não podemos ficar só no mistério, não. O mistério nos leva à nossa vida, à nossa resposta, à nossa existência, ao nosso dia a dia. Que iluminados, inebriados e mergulhados no mistério de Deus, que é unitrino, o Senhor nos ajude a fazer a decisão, a nos decidir pelo amor. Que o Senhor nos ajude a afastar de nós todo egoísmo, todo orgulho, todo egocentrismo, de querer viver só para si mesmo, para as suas coisas, para a sua vida. Vamos pedir ao Senhor que nos livre dessa terrível armadilha que nos fecha em nós mesmos,
e nos impede de realizar aquilo pelo qual nós fomos criados e somos imagens e semelhança, que é o amor. Vamos amar, queridos. Vamos julgar, condenar, apontar o dedo menos para os outros, né? Vamos estender a mão, abraçar, apesar das dificuldades e fraquezas que todos têm. Que o Senhor nos ajude a sair da contemplação desse mistério com uma vida completa do amor de um Deus que é uno e trino, porque nos ama e nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Que a Santíssima Trindade nos ajude e assim seja. Amém.